Olá meus irmãos, meus amigos, aqui é o pastor Márcio Freitas e nós nesse dia nós vamos estar fazendo aqui uma conversa sobre Gog e Magog. Mas antes disso eu quero te agradecer por estar fazendo parte do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que você receba no seu celular as nossas mensagens, os nossos estudos, as nossas explanações, pois nós queremos contribuir no reino. Hoje eu estou aqui com o Pedro Esaú, que é da nossa igreja, e nós vamos estar falando sobre esse assunto, como eu já falei, Gog e Magog. O que é isso? O que a Bíblia fala sobre Gog e Magog? Ele está relacionado a esse cenário que nós estamos vivendo? Fique conosco e acompanhe o que nós vamos estar trazendo hoje. Para você se habituar do assunto, está lá no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Nós vamos estar colocando depois os versículos ali, para vocês entenderem ali, livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Também nós sabemos que tem no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 8. Mas nós vamos indo lá então, direto ao nosso assunto, que nós vamos estar abordando hoje. E você pode compartilhar, mais uma vez eu reitero, compartilhar com o seu grupo familiar, pois é um assunto muito interessante. Mas o que tem a ver com tudo que está acontecendo nesse exato momento, Gog e Magog? Eu nunca ouvi falar isso. Eu já ouvi falar. É um reino que vai surgir aí. Então nós vamos estar esclarecendo. Se você sabe algo que a gente não sabe, você pode colocar nos comentários. Você pode nos ajudar a fazer esse momento e outros momentos que nós vamos estar fazendo. Vamos lá então? Eu estou aqui com o Pedro, que vai estar trazendo para nós algumas explanações. Tem a visão judaica e a visão cristã a respeito desse assunto. Pedro, o que significa Gog e Magog? Bom, aí a gente tem que ver as duas visões, né? Sim. A visão cristã muitas vezes acredita que vai ser dois reinos batalhando entre eles, né? E a visão judaica traz que Gog, ele é um príncipe que vem da terra de Magog. Então ele vai ser alguém que vai ter esse cenário pro final. As duas entendem que vai ser pro fim já, na vida do Messias, mas elas têm essa divergência. Isso aí até quero esclarecer, depois vou voltar a fazer mais perguntas para o Pedro, que é como o Pedro falou, um príncipe Gog que vai reinar, vai lutar contra Israel, que a gente já está entendendo. Alguns acreditam que seja a Terceira Guerra Mundial, que nós vamos ver, né, Pedro? Alguns acreditam que o Pedro vai estar explanando. Alguns acreditam que haverá uma luta ocidental-oriental, Rússia com os Estados Unidos. Alguns acreditam isso aí nessa questão escatológica. E alguns colocam o cenário dentro da grande tribulação. Então nós vamos ver, Pedro, eu quero te fazer uma pergunta, qual é a relação do anticristo com Gog e Magog? Se acredita, será que é a Rússia que vai surgir? Será que é algum lá daquele lado lá da Síria, da Turquia? Bom, sobre quem será o Gog e Magog, a gente não tem como explicar a fundo, assim, com certeza. A visão judaica diz que toda geração tem uma pessoa com capacidade para ser Gog. Então, cada geração que passa, alguém poderia ser esse Gog. A Bíblia vai nos dizer ali em Apocalipse que são não um, mas três, né? Que é o anticristo, o falso profeta e a besta. E o Gog, ele é o rei que vai unir as nações. Ali em Daniel, acho que fala, o Ezequiel, fala que ele vai unir as nações por 7 anos, só que ele vai romper no meio, né? E aí que esse rei que vai ser responsável por botar o grande terror no templo. Possivelmente esse grande terror seja o anticristo, então dá pra ver que é duas pessoas diferentes. Então ele vai ter uma ligação bem direta com o anticristo, mas não é ele. Então o Apocalipse fala sobre a primeira besta, a segunda besta, poderia ser Gog e Magog. Entrou aqui no cenário, mas isso aí faz parte. Nossa cachoeira entrou aqui, mas não repare, estamos em casa estudando a palavra para trazer. Então para vocês verem que é um ambiente bem familiar. Porque nós vamos entrar através do teu celular, na tua sala, no teu quarto, tu vai estar no teu carro, você vai assistir no seu grupo familiar. Então nós queremos esclarecer algo para trazer entendimento a respeito desse final dos tempos. Eu creio que vocês estão nos conhecendo a nossa realidade. Tudo que nós estamos trazendo aqui é simples. Então, eles acreditam, voltando ao nosso assunto, então que seja a primeira besta, a segunda besta, que seja Gog e Magog? Pode ter ligação, sim. É que como fala de forma diferente, a Gog fala sobre em Ezequiel, né? E Zacarias também. Possivelmente seja uma das duas bestas, pode ser que sim. Só que para dizer qual besta, qual daquelas
qual é o anticristo, qual que é o falso profeta, eu não tenho como trazer... Mas isso aí, claro, vai ter mais Sim, estudos mais pra frente, nós vamos estar abordando isso aí. Não, mas voltando também agora, é a minha dúvida, eu creio que é a dúvida de muitas pessoas. Para o anticristo vir, ele precisa de paz ou aflição, ou seja, ele precisa de um tempo de guerra. Porque Gog diz que ele vai vir lutar. Nós já estudamos ali na primeira pergunta, falamos, Gog vai vir lutar contra Israel. Será que ele está incluído nessa a guerra do Armagedon? Ah, é. É que Armagedon tem referência ao lugar, quer dizer o Megido, né? Megido, na verdade. E sim, provavelmente que o que a visão judaica traz? Que quando vem Gog, né, que ele é da terra de Magog, ele une todos os povos, os 70 povos, para lutar contra Israel, e Zacarias vai nos mostrar que ele vai conseguir entrar na cidade. Não te interrompendo, Zacarias é um mini apocalipse para Israel. Alguns acreditam que seja o livro de Zacarias. Então, e nós vamos vir, eu tenho essa dúvida também, eu creio que alguns têm, pode colocar se você tem alguma dúvida, se você sabe algo, como eu já falei, a igreja vai vir junto nessa guerra final. Tá, não, mas isso é outro assunto, vamos por partes. Vamos por partes, tá, mas segue a tua linha de raciocínio. Tá, aí Zacarias diz que eles conseguem invadir a cidade, eles entram e botam grande terror no templo e tal. Eles estão lá lutando contra Israel, né? E aí que diz que nesse tempo aí vai aparecer o Messias, e o Messias vai derrotar eles de uma vez só, né? Então, diz ali que ele vai descer no monte ali, o monte vai se partir e tudo. Então ali vai estar o Messias. Provavelmente é isso que é a visão do Armagedon, né? Que eles estão lá no Medido e tal. Que é a batalha final, né? Isso, então nessa visão tem a ver, o Gog e Magog tem a ver com o Armagedon, seria o final ali de Gog e Magog, quando o Messias vem, é o Armagedon. Bom, diante de tudo isso, claro, é um assunto complexo, eu sei que muitas pessoas têm estudado esse tema, tem muitas correntes que abordam sobre Gog e Magog, mas diante de tudo que a gente está vivendo no mundo, somos a geração de Gog e Magog agindo agora. Isso é que Gog e Magog está agindo, essa ação toda, assim, a gente pode transportar para o mundo espiritual, porque a gente envolve o cenário político, econômico, nós vivemos já esse sistema que já quer entrar a nova ordem mundial, nós sabemos que muitas coisas estão para surgir, e Gog e Magog se encaixa nisso aí, nessa nossa geração, agora? Se encaixa, claro, é difícil dizer que vai... Se agora, né? Que é agora, tal, por causa que aí podemos estar cometendo algum erro, né? Sim. Porque pode... Na Segunda Guerra muita gente poderia ter acreditado que fosse também. Que até nós temos um livro aqui, né, Luciano? Que é Hitler, será que era o anticristo? Então possivelmente ele fosse, na geração dele, ele fosse alguém que tivesse capacidade para ser Gog, só não teve êxito. Mas na nossa geração tem alguém com capacidade para ser esse rei, só que se ele vai surgir ou não, na visão judaica depende tudo de nós, né? Então depende, pode ser que a gente esteja no tempo final. Eu acredito que sim. O Gog então seria já um princípio das dores. Isso, a visão deles é que como a gente vai, como Gog duraria Gog e Magog seria por 7 anos, os cristãos entendem que esses 7 anos são a tribulação já. Então eles iniciariam já, quando eles surgissem, já seria a tribulação. A tribulação então, claro que nós não vamos trazer as correntes tribulacionistas, pós-tribulação, então a igreja passaria por esse processo todo. Nesses 7 anos. Daí tem uma corrente que diz que sim, tem uma corrente que diz que passaria por tudo. E até você que vai estar nos assistindo, você pode colocar nos comentários, você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação? Qual é a tua percepção? A Bíblia não nos diz, não nos diz assim. A gente tem várias interpretações a respeito desse assunto, nós podemos até trazer depois. Mas vocês, como abriu agora essa brecha, você acredita
que a igreja vai passar pela grande tribulação? Não, eu acredito que a igreja vai subir quando surgir a aflição, o grande terror. Então coloque nos comentários, nos ajude. E também, se você tem alguma ideia, nos coloque. Então, Pedro, pode acontecer então de nós invadir. Pode acontecer a gente passar por tudo. E aí que... Bom, o que é a ideia? Assim, muita gente acha, mas Deus é ruim e quer que a gente passe por tanto problema. Na verdade, é o momento que vai separar o joio do trigo. Sim. Então, se não poupou no passado aqueles homens, tu imagina nós agora. Nós vamos bater para testar a intensidade da nossa fé. Porque até então, a gente está muito light. Tem um dado de quando o povo estava no Egito, que 80% da população judaica, os hebreus, né, eles não aceitaram Moisés e o anjo da morte, aquele passou e eles foram pegos pelo anjo da morte. Porque não aceitaram passar o sangue nos umbrais, fazer toda aquela parte. Eles não estavam aceitando aquilo tudo ali, eles estavam muito desapercebidos com a cultura egípcia, né? E sempre tinha aquela murmuração, nos tirasse da terra do Egito para morrer aqui, se lembravam da comida, da água, de todo aquele conforto que eles tinham, por mais que estavam sendo escravos e assim transportando para nós. Às vezes a pessoa está escrava de um sistema, escrava de tantas coisas, mas acha que é livre. Sim. Somente Jesus nos liberta. É aí que tá a visão essa do Egito que eu tava falando. Poucas pessoas conseguiram entender e receber, né? E os que conseguiram entender foram libertos. Eles consideram muito Davi como, de certa forma foi, né, um profeta messiânico. Nos salmos dele traz, né? E Davi vai dizer que 1000 caíram de um lado, 10.000 à direita, mas eu não fui atingido. Eles acreditam que o povo de Deus na época do Gog vai ser como Davi falou. Vai ser separado essa parte. Como já falou isso, separar joio do trigo. Vai passar, mas vai ser mais tranquilo. Vai ser como se nós estivéssemos no Egito. Vai estar tudo acontecendo na nossa volta, mas a gente vai ser poupado. Vai ser poupado. Vai respingar alguma coisa, com certeza, sim, mas... A gente vai ter, até como fala no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, outra igreja fala, como guardasse a minha palavra, e eu te guardarei da aprovação que vai vir sobre todo mundo. Vai vir uma aprovação. Como nós estamos vivendo uma aprovação hoje de escala mundial, pandemia, a crise climática, nós estamos vivendo tudo isso. Nós estamos vivendo tudo isso. Então, claro, é um assunto que nos chama, vai puxando, falando de Gog, mas o que tem a ver? Mas trazendo isso aí, nós vamos ver que Gog e Magog é uma geração de conflito, de crise, e nós precisamos focar em Deus. Pedro, então, o que nós podemos tirar então hoje? Nós precisamos focar nos acontecimentos no cenário mundial. Está tudo sendo preparado já para a entrada do Anticristo. Nós estamos sabendo que eles vão restaurar o templo e para também, possivelmente, depois ter essa guerra, que esse príncipe, que ele é um lutador, né, Pedro? Que vai contra Israel. Sim. O que a gente tem que tomar cuidado? Claro, que Cristo fala que quando viesse guerras, rumores, essas coisas todas. Rumores de guerra, viesse terremotos, catástrofes, algumas doenças, gente morreria de fome e tal. Isso ainda não era o fim, mas estaria preparando, né? Esse seria o princípio do fim, então. Princípio, exatamente. Então, tudo que a gente está passando está levando a gente pro final. Então, o final virá por causa dessas coisas, então. E a gente tem que cuidar justamente essas de nível mundial, assim, essas lideranças. Claro que o rei não necessariamente, o rei, o príncipe Gog, não necessariamente seja uma pessoa, sim, pode ser uma organização inteira, então a gente tem que cuidar sempre as organizações, porque hoje nós temos muitas organizações mundiais. Uma das principais aí que nós podemos aqui falar, Pedro, quem seria uma organização hoje? Assim, aqui que surgiu depois da Primeira Guerra, surgiu a Liga das Nações. Exato. Depois da Segunda Guerra, a Liga das Nações não conseguiu combater e aconteceu a Segunda Guerra, ela se tornou a ONU. Então a gente pega essas de alto nível, assim, que seria que comanda o planeta inteiro. De escala mundial. Escala mundial. E elas sempre surgem, a Primeira e a Segunda Guerra, né? Exato. Então, e com certeza alguns acreditam que acontecerá a Terceira Guerra Mundial.
Tem uma visão que... Tem uma visão. E todo esse conflito agora que começou com a Rússia, a Ucrânia, que nós já falamos no próprio canal, nós podemos colocar depois aí, né, Luciana? A Luciana cuida dessa parte das edições, botar os nossos vídeos. Nosso canal é novo, mas nós queremos trazer o quê? Um conteúdo de fundamento, para que abra os teus horizontes, para que te compreenda. Porque muitas vezes a mídia local, muitas coisas não vão estar falando, porque tem que entreter a população. E nós queremos advertir. Nós queremos ser uma voz profética nessa geração. E nós precisamos instruir. Cristo está voltando e nós precisamos estar anunciando. Pedro, muito obrigado por esse assunto. Eu creio, eu espero que seja de fundamento para a tua vida. Tu pode nos ajudar como dando o seu like, compartilhando. E dizer assim, olha, eu tenho curiosidade, né, Pedro? Nós vamos batalhar atrás, estudar e trazer o conteúdo, né, Pedro? Vamos trazer, vamos se esforçar. Vocês podem nos ajudar. Nós vamos deixar o canal aberto. Então a Luciana vai estar ali também ajudando e nós vamos se preparar para trazer o quê? Algo de fundamento e avisar as pessoas, ó, Jesus está voltando, e tu compreender de uma forma simples e clara a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe. Mais uma vez, Pedrão, obrigado, Pedrão, ó, tamo junto.